Agora sim. Boa noite, senhores. Cara, eu não sei o que aconteceu. Alguém pode ver pra mim, por favor? Não ligou o ventilador. E eu vou morrer, eu não quero morrer hoje aqui, então... Sem drama, mas... Tudo bem com vocês? Sim? Bem? Graças a Deus, todos bem? Amém. Coisa boa. Mais uma semana. De novo na presença do Senhor. E... Não sei, eu achei poucos caras. Poucos, né? Tem gente faltando, né? Tem, né? É? Tá bom. Então, quero falar um pouquinho sobre a oração com vocês hoje. É um assunto que quase não tem sido falado. Às vezes eu estou trabalhando no escritório e eu vou... Cara, eu procuro às vezes estar ouvindo sermões de outros caras, né? Sermões de outros pastores. Pastores mais experientes, mais velhos, enfim. E uma coisa que eu tenho reparado hoje é que tem bem pouca coisa sobre oração. Bem pouco. E não tem como. Não tem como. Cachorro late, gato mia e crente ora. Entendeu? Crente lê a Bíblia e ora. Simples. Se a gente não falar sobre isso, se a gente não praticar isso, a gente só não vai estar sendo cristão. Podemos ser qualquer outra coisa. Podemos ser um clube, podemos ser, sei lá, sabe, uma associação de caras que vêm comer churrasco e tem como prática uma breve meditação na palavra, mas cristão mesmo tem que ler a Bíblia e orar. Vamos fazer os dois, então? Vamos ler a Bíblia primeiro? Abre em 1 Tessalonicenses. Abre 1 Tessalonicenses. Está mais para a segunda metade do Novo Testamento. E casualmente 1 Tessalonicenses vem antes de 2 Tessalonicenses, então isso facilita um pouco para tu achar. Achou aí? Sim? 1 Tessalonicenses, lê com alguém aí do teu lado que não tem a Bíblia, por favor. Compartilhe a Bíblia. Sempre que tu vier nas quartas-feiras, traz tua Bíblia, tá? Traz Bíblia porque homem tem que andar com Bíblia. Passa um demolhar na tua frente. Se tu não tiver fé, confiança suficiente para orar e expulsar o demônio, pelo menos tu pega a Bíblia e expulsa na base da biblada. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5, verso 17. É um texto bem longo. Orem sem cessar. Vamos de novo? Vamos falar junto? Vamos lá? 3. Orem sem cessar. De novo. 1, 2, 3. Orem sem cessar. Vamos de novo. Mais forte. 1, 2, 3. Orem sem cessar. Isso aí. Orem sem cessar. Uma dúvida, talvez nem todos saibam, o que significa cessar? Parar. Alguém tem uma concepção diferente do... Oi? Terminar. Mais alguém? Oi? Não? Vocês concordam? É isso? Então, basicamente, é orar o tempo todo. Ou seja, aqui no texto a gente está vendo, Paulo está numa sequência de várias sentenças curtas. Ele vai dar várias orientações. Não apaguem o espírito. Uma hora eu quero pregar isso aqui. Não apaguem o espírito. E ele vai dar várias outras. E orem sem cessar. Ou seja, a gente tem que orar. Nós precisamos orar. Lembra de Jesus? A gente teve aqui uma série sobre a oração do Pai Nosso. Jesus falou o quê? Quando orar. Lembra? Lembra? Não é se. Quando orarem, orem. Digam, Pai Nosso que está no céu. Ou seja, não é se tu orar. Tu está entendendo? Não, tu não tem opção de não orar. A menos que tu diga, não, cara, eu adoro o diabo, eu sou satânico, eu sou satanista. Aí tudo bem, tranquilo. Sem problema. Entendeu? Daí tu pode ficar sem orar. Agora, se tu é cristão, tu tem que orar. Não tem opção. Entende? Tá entendendo, gente? Ok? Agora, quem de nós pode dizer que faz isso aqui na prática? Eu vou confessar o pecado. Eu não estou praticando isso aqui 100%. Eu preciso melhorar. Alguém que não precisa, alguém pode levantar a mão e dizer, não, cara, eu tenho orado bastante assim. Eu acredito que estou perfeitamente enquadrado nesse texto aí e não tenho que reclamar da minha vida de oração. Alguém? Acho que não, né? Por quê? Porque a gente não ora incessantemente. A verdade é que homens corajosos, eles oram incessantemente. Eles oram o tempo todo. O que nós precisamos, e eu quero que tu tenha em mente aqui hoje, é que tu tem que ter um espírito orante. Tu tem que ter um espírito orante.
Então nós temos que tomar cuidado com isso aqui. Porque a oração nada mais é do que uma confissão. Antes de qualquer outra coisa, tu está confessando o quê? Que tu não é capaz. Tu precisa de ajuda. Tá entendendo? A oração é o quê? É um recurso que nós temos. Então, se a gente precisa de recurso, é porque nós não temos. A gente precisa. Se eu preciso de recurso do céu, é porque eu não tenho. Então, nós temos que ter dois entendimentos sobre essa oração incessante aqui. Dois entendimentos cruciais sobre a oração. Anota. Em primeiro lugar, o que significa orar sempre? O que é orar sempre? Orem sem cessar. Primeiro, dentro disso aqui, em primeiro lugar, é uma comunicação contínua. É comunicação contínua. É ter comunicação o tempo todo com o céu. É estar sempre falando com Deus. Em outras palavras, é tu manter o teu coração e a tua mente voltados para Deus. Ok aqui? Ok? É necessário isso. Ou seja, é estar sempre ciente da presença de Deus e, talvez um termo que os calvinistas se debatem um pouco, convidá-lo a participar da tua vida. É tu estar ciente da presença de Deus e convidá-lo a participar do teu dia a dia, da tua vida diária. Orar sem cessar, é isso. E quantos de nós estão vivendo a vida, estão enlouquecidos, estão dia a dia vivendo, e tu vive, cara, como se Deus não existisse. Tu toma decisão sozinho, tu não consulta Deus, tu não consulta ninguém, tu faz o que tu quer, tu não consulta nem tua mulher em casa, tu faz o que dá na telha, tu age conforme tu... Cara, bem louco. O que tu menos lembra é que Deus está ali. Deus é onipresente, tu sabe, né? Ou seja, onde tu estiver, o que tu estiver fazendo, Ele está ali, Ele está vendo. Então, orar incessantemente é tu manter comunicação com Deus o tempo todo. E nisso é tu estar ciente o tempo todo de que Ele está ali. É uma vida constante, uma comunicação contínua. Em segundo lugar, é um espírito de dependência. É uma constante atitude de dependência de Deus. Lembram? Eu falei, a oração, antes de qualquer outra coisa, é uma confissão. Nós estamos confessando, Deus, eu não consigo fazer isso aqui perfeitamente, eu não consigo fazer isso aqui, ou eu não consigo fazer do jeito que tu quer. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos do Senhor. No sermão passado, não, sem ser domingo passado, no outro, eu falei que a adoração é para Jesus, lembram? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele é o quê? Ele é a origem, lembram o que eu falei isso? Ele é a origem, tudo vem da boa mão dele. Tudo o que nós temos vem da boa mão do Senhor. Ele é a origem, Ele é a fonte. Ou seja, nós, quando oramos, estamos recorrendo a essa fonte de recursos que nós temos. Quando nós estamos orando, nós estamos reconhecendo, Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Mas não é só tu fazer 3 orações por dia e achar que tá bom. Senhor, obrigado pelo café. Senhor, obrigado pelo almoço. Senhor, obrigado pela janta. Orei 3 vezes. Não, cara. Não. É o tempo todo. Reconhecendo que até mesmo para mijar, tu depende do Senhor. Já parou para pensar nisso? Que tu tá mijando ali. Tu está mijando e tu depende de Deus? Porque os teus rins estão funcionando porque Deus manteve? Porque o teu organismo inteiro está ok, está funcionando porque Deus está mantendo? Tu lembra disso quando está mijando? Tu lembra disso? Nós dependemos constantemente, ou melhor, permanentemente do Senhor. É dele que vem todo o nosso sustento. É manter, então, um espírito de dependência. Terceiro lugar, é perseverança. É manter. Vai ter horas que tu não tem vontade de orar. Tem horas que o cara não tem vontade de orar. E tu ora igual. Por quê? Porque nós somos homens. Nós somos homens. Homem não faz só o que quer. Lembra? Já falei para vocês. Homem não faz só o que quer, só o que gosta. Tu faz o que precisa ser feito. E como algo que tem que ser feito, a oração é uma atitude que tu tem que ter constantemente. Tu tem que manter isso. Tu tem que praticar isso. Exercitar isso aqui. Ô, pastor, mas eu já orei tantas vezes, já pedi para Deus e não... ele não me deu. Daí? E daí? Cara, a gente... presta atenção. Jonathan Edwards dizia que até mesmo a nossa oração, ela é tocada pelo nosso pecado. Ele dava exemplo, né? Ele estava orando e se arrependia de um pecado e pedia perdão. Na própria oração, ele já se orgulhava do seu arrependimento. E, putz, agora mais uma coisa para pensar, mais uma coisa para pedir perdão agora. Ou seja, a tua oração ela pode ser tocada pelo pecado. Muitas vezes ela é tocada pelo pecado. Tiago fala que vocês oram e não recebem porque vão usar nos seus próprios prazeres. Às vezes a gente pede e não recebe por quê? Porque não pede como convém. Então, a nossa oração nem sempre é aquilo que deve ser. Por isso que quando nós oramos, muitas vezes, o Espírito conduz nossa oração como gemidos inexprimíveis. Ou seja, a nossa oração chega no céu por causa de Cristo. Nós temos acesso ao céu por causa de Cristo e porque o Espírito Santo está nos ajudando nas nossas orações.
Tu tem que ter isso em mente. Saber que a tua oração, ela é mantida, inclusive, pela tua perseverança. Tu não ora só quando tu quer. Tu não ora só quando tu pode. Agora, muito menos, tu não ora só quando precisa. Sabe? Aquele filho que não conversa com o pai. Vai na hora de pedir um dinheiro emprestado, daí vai no pai. Ô pai, tô precisando de uma grana. Tu é esse tipo de filho? Amém, gente? Em quarto lugar, uma oração integral. Ou seja, a tua oração, ela se dá no dia a dia, durante o dia todo, integralmente. Tu tem que imaginar assim, ó, tu acorda orando e tu vai dormir orando. A tua oração, ela vai variar em formato, mas ela é uma só. Porque a tua vida é uma vida de oração. O Michael Reeves, ele escreveu Deleitando-se na Oração. Fenomenal, um livro de 38 páginas. Cara, tu lê isso numa cagada. Sentou, cagou, quando tu vai te limpar, tu terminou de ler. É rapidão. É uma cagada, tu lê o livro. Eu li ele, deu... Assim, eu tava tomando chimarrão, conversando com a minha esposa, então deu um pouquinho mais, deu 1 hora e pouquinho. Eu li ele, assim, é um tapa. Ele diz assim, nós não é que nós praticamos a oração, nós temos uma vida de oração. O que Deus quer de nós é isso, tá entendendo? O que Deus quer dos seus filhos, que fiquem falando com Ele. Que fiquem falando com Ele. Cara, eu tenho 4 filhas. Eu digo desde hoje, eu tenho que entrar na mente da criança desde pequenininha, né? Não adianta depois quando for adolescente, entendeu? Pais, atenção, tu tem que entrar na mente da filha desde pequenininha. Então, há tempo que eu digo para elas, olha só, quando tu casar, vocês têm que morar perto do papai. Entendeu? Tu tem que morar perto do papai, minha filha. Como é que tu vai me deixar? Como é que tu vai... Sabe? Aquelas... Sabe? Uma chantagemzinha assim. Sabe? Pra ela ter um trauma, depois tem que ir no psicólogo, alguma coisa. Mas eu dou exemplos, tá ligado? Pô, olha a filha do Driscoll. Ela casou e fica com ele. Ela serve na igreja junto do papai dela. Sabe? E eu vou dando outros exemplos, assim. Filho, olha... Como é que tu vai casar e vai viajar para longe, minha filha? Por quê? Porque eu quero a minha filha perto, cara. Quero os meus filhos perto. Agora, Deus é muito mais. Ele quer os seus filhos o tempo todo falando com Ele. Ele quer os seus filhos o tempo todo em comunicação ininterrupta com Ele. Nós temos tendência para o pecado ou não? O que nos mantém sem pecar? Graça. Por meio do quê? Pode falar, sem medo de errar. Errou. Daí o cara sem medo de errar. Vai, de novo. Do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo nos mantém, ok? Nós estamos de pé, vivos, nós estamos firmes no Senhor por causa do Espírito Santo, que é quem habita em nós. É Ele que nos mantém vivos. A vida eterna está em nós por causa do Espírito Santo. Ou seja, se nós temos essa vida eterna em nós e nós estamos vivendo de acordo com o que Deus quer, ou tentando, ou nem sempre, mas na maior parte do tempo, é porque Deus quer e Ele nos dá condições para isso, tá? Uma dessas condições é a oração. Tu entende? Se tu vai fazer a vontade do Pai, tem que estar de pé na presença do Pai. Ok. Uma das formas de eu me manter de pé, não fraquejar e cair, é por meio da oração. Amém, caras? Então vamos lá, segundo lugar, rapidão. Como que nós oramos incessantemente? 4 coisas de novo. Em primeiro lugar, nós temos que orar em momentos de intimidade. Em momentos de intimidade, momentos específicos. Ou seja, tu vai necessariamente, presta atenção, tu vai necessariamente reservar momentos do teu dia para oração. Mas a minha rotina é louca, eu não tenho uma rotina certa, todo dia muda. Cara, todo dia muda, ok, mas tu sempre tem um tempo para o almoço. Tu sempre tem um tempo para escovar os dentes. Tu sempre tem um tempo para dar um beijo na tua esposa antes de sair. Eu espero que tu faça isso. Tu tem que ter um tempo para oração. Não tem? Então, cara, tranquilo, achamos a forma. Barbada, acorda 5 minutos, 10 minutos mais cedo. Pronto, resolvido. Tu tem que ter uma... Mateus 6,6. Abre aí alguém. Mateus 6, verso 6. Se eu não estou enganado. É que eu estou falando errado. Mas acho que é, Mateus 6, 6. Se não for, é ali, na volta. Mas ao orar, entre no seu quarto, fechar a porta, olha o seu pai que está em secreto. O seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Olha aí. Ao orar, ou seja, tu tem que orar, vai para o teu quarto em secreto. Eu já expliquei isso para vocês na oração do Pai Nosso. Ali não é necessariamente um quarto, é um local reservado, ok? Tu tem que ter o teu canto de oração. Tu tem que ter o teu cantinho. Simples. Não, na sala, pode ser, cara. Do lado da geladeira, não sei, dá teu jeito. Agora, tu tem que ter
Tu tem que ter um tempo destinado para oração. Só um pouquinho, gente. Continuando. O quê? Tá ligado quando tu tá... Dá aquela... Achei, o cara tá se mijando, meu. Continuando aqui. Me preocupei, o cara se mijou ali, escorregou, sabe? Enfim, vamos lá. Tu entendeu, cara? Tu precisa de um tempo. Jesus disse que tu tem que entrar no teu quarto e orar. Se ele disse, meu, ponto, não tem discussão. Ah, mas... Não tem mas. Pronto. Jesus falou, tá definido. Cara, o único tempo, o meu trabalho é na rua, cara, tá aí, pronto. Tu vive dentro do teu carro, tu faz aplicativo, tu vai pro teu trabalho e volta de carro, tu tem teu tempo. Tu tem tempo para orar, tu não ora porque não quer. Tempo tu tem. John Piper diz que naquele dia, no dia do juízo, Facebook, Twitter, Instagram, eles vão servir para mostrar que nós não oramos, não foi por falta de tempo. Tu não ora porque não quer. A gente só precisa reconhecer isso aqui. É só jogar limpo. Cara, tá. É verdade. É verdade. Eu não sinto vontade de orar. Eu não quero orar. Ou, eu não gosto de orar. Cara, é só jogar limpo. Agora, não diga que tu não ora porque não tem tempo. Não faça isso. Tu vai estar acumulando pecado em cima de pecado, porque a mentira também é pecado. Amém? Segundo lugar, tu ora incessantemente mantendo a lembrança de Deus. Ou seja, eu falei antes, né? Aquele espírito de dependência, saber que Deus está contigo o tempo todo. Então tu tem que manter em mente de que Deus está do teu lado o tempo todo. Tu precisa saber e tu precisa lembrar, porque saber todos sabem. Tu precisa lembrar de que Deus está constantemente, está permanentemente ao teu lado. Tudo que tu faz, Deus está assim, ó, na tua cara, olhando para ti. Tu tá lendo a Bíblia, Deus está contigo assim, ó, olhando para ti. Tu tá orando, Deus está assim contigo. Tu tá caminhando, Deus está assim. Tu tá mijando, cagando, tu tá assistindo pornografia, Deus está assim, ó, na tua cara, olhando para ti. Deus está o tempo todo do teu lado. Tu só tem que lembrar disso, porque a gente esquece. A gente fala que é cristão, mas muitas vezes a gente vive como se fosse ateu prático. Ou seja, tu precisa permanentemente manter a lembrança de Deus. E isso implica em tu orar, então, mentalmente. Tá entendendo? Oração é o quê? Tu entrar no teu quarto? Só isso? Não se resume a isso, cara. Tanto não é, a oração não é só privada. Não é só aquela oração reclusa. A oração também ela é individual, onde tu estiver. Se Deus está contigo o tempo todo, tu continua falando com Ele o tempo todo, mesmo que mentalmente. A oração também é pública. Às vezes a gente acha que não, a oração só é válida se for dentro do meu quarto, com a porta fechada. Paulo não diria, quero que homens levantem mãos santas. Quando estiverem orando, Paulo está falando da oração ali. Nós oramos em público. A oração pública. Entende? Tem vários momentos para a oração. Depende de onde tu está, o que tu está fazendo. Cara, a maioria dos pedidos que fazem no grupo, sabe quando mandam no pedido ali no grupo? Pô, gente, orem por não sei o quê. Tipo, o Misael mandou, pô, gente, orem pela minha esposa e tal. Cara, geralmente, a primeira coisa que eu faço é orar mentalmente. Porque depois eu posso esquecer. Depois, provavelmente, eu vou esquecer se eu não anotar. Entende? O que eu faço? Primeira coisa que eu faço, eu li a mensagem, eu oro mentalmente. Eu oro na hora ali, mentalmente, em silêncio. Se eu estou na rua, se eu estou no meu escritório, eu oro baixinho. Senão minha esposa vai me internar, achar que eu estou falando sozinho já, sabe? Eu oro baixinho, falando baixinho. Enfim. Depende do ambiente que tu tá, é a forma da oração que tu vai fazer. O que não muda? Tu vai orar. Entendeu? Sim ou não? Terceiro lugar. É estar atento à vontade de Deus. Agora eu entendi, Xande. Ali aparece o próximo já, que vai aparecer aqui. Domingo eu estava brabo com o Xande já. Desgraçado, meu cara não está entendendo. Estou falando de um, ele já está lá no outro ponto. Está dando spoiler pro pessoal aqui. Está nas perguntas ali já. Como assim, meu? Como assim? Eu vou te contar. Ô, meu, tinha que ter pelo menos um menorzinho, né? Para eu saber, ó, esse ali. Tinha que ter um menorzinho, alguma coisa. Essas modernidades. Então, em terceiro lugar, é tu estar atento à vontade de Deus. Cara, olha só, tu está caminhando na rua.
tu tem que ir pro teu trabalho, ok? Acompanha o raciocínio. Tu tem que ir pro teu trabalho. Tu tá andando na rua e tu precisa dar no mínimo, evangelizar uma pessoa. Tu tá vendo que tem uma pessoa ali na rua, parada, na calçada, em situação de sofrimento, alguma coisa. Tu não sabe o que aconteceu. O que tu faz? Antes de chegar lá, tu já ora, Senhor, o que eu posso fazer para essa pessoa? Qual é a tua vontade para ela? É só falar de Jesus? Quem sabe se eu posso ajudar ela de outra forma? Tu vai orando ao Senhor, para quando chegar no momento, tu saber o que fazer. Assim com todas as outras decisões. Assim com tudo que tu vai fazer. Assim como quando chegar no momento, tu orar, Senhor, o que eu faço agora? Sabe? A oração, ela é essa constante busca pela vontade de Deus, não a tua. Ou seja, em outras palavras, tu está matando o teu eu, sufocando o teu eu, a carne, porque tu está buscando a vontade de Deus e não a tua. Ou seja, biblicamente, tu está crescendo, amadurecendo. Está entendendo ou não? Se tu vai sufocar o teu eu, aquele eu tendencioso para o pecado, e buscar aquilo que Deus quer, cara, isso é crescimento. Isso é amadurecimento na Bíblia, é santificação. Tu entende por que tu tem que orar permanentemente? Nós estamos atentos à vontade de Deus. E por último, em quarto lugar, orar em diferentes formas. Eu falei antes, a oração ela é integral. Lembra? Tu acorda orando e vai dormir orando. Como que a gente faz isso? Orando de diferentes formas. A essência é o quê? Tu te comunica com Deus o tempo todo. Tu te comunica com Deus o tempo todo. A questão é que essa conversa com Deus, ela vai se dar durante o teu trabalho, no trânsito, quando tu estiver fazendo outras atividades. Tu vai manter uma constante conversa com Deus. Ou seja, tu vai orar de diversas formas. Tu vai orar falando, se tu estiver em particular com Deus. Tu vai orar em pensamento, mentalmente. Tu vai orar sussurrando, se tu estiver sozinho num ambiente tranquilo, não tem ninguém na volta. Tu vai orar agradecendo. Tu vai orar fazendo pedidos. Tu vai orar intercedendo por outros. Tem vários tipos de oração, tu entende? Tu não vai orar o dia inteiro buscando saber a vontade de Deus para uma decisão que tu tem que tomar. Isso tu vai fazer algumas vezes. Muitas outras tu vai orar agradecendo a Deus. Pelo café, pelo almoço, pela janta. Ok? Tu vai agradecer ao Senhor, muito obrigado por isso aqui. Ontem, se eu não me engano foi ontem, eu compartilhei um post do professor, pastor Luiz Saião. Ele postou assim a foto de um ovo frito. Disse, cara, como que não vai crer em Deus se tu come um ovo frito? Que coisa deliciosa que é aquilo ali. E é sensacional isso. É tu deslumbrar da glória de Deus diante de um prato de comida. Como que tu não vai desfrutar das coisas sem agradecer a Deus? Tu aproveita quando tu vai no rio, quando tu vai na praia, quando tu está dormindo, tu aproveita uma boa refeição, tu aproveita muitas coisas. Mas tu aproveita devidamente. Aproveitar não é só usufruir daquilo ali, é tu dar a devida glória a quem merece glória. Ou seja, muitas vezes na oração, tu só vai reconhecer a grandeza de Deus. Senhor, muito obrigado por essa janta que minha esposa fez. Muito obrigado, Senhor, por este momento que eu estou tendo com as minhas filhas, com os meus filhos. Muito obrigado por isso aqui. Isso aqui é excepcional. Tu faz isso? Tu lembra de fazer isso? Tu agradece ao Senhor? Tu entrega a Ele o que é dele? Confissão de pecado. Cara, a gente não tem mais oração de confissão de pecado. Sabia que até pouco tempo atrás, alguns ainda mantêm, até pouco tempo atrás, quase que a totalidade das igrejas cristãs, elas tinham no culto um momento de confissão de pecados. Algumas mantêm a prática de confissão silenciosa. A gente não vê mais isso. E aí? Para quem tu confessa o teu pecado? Porque a Bíblia manda confessar. Entende? Nós oramos de diferentes formas. Amém? O importante é o quê? É orar sem cessar. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Orem. Sem cessar. De novo. Orem sem cessar. Tu entendeu? É orar o tempo todo, cara. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos fazer agora isso? Vamos? Vamos, gente? Vamos orar? Eu quero que vocês se reúnam nas mesas 5 minutos e compartilhem qual a necessidade de oração que cada um tem. Eu quero que tu diga, cara, eu estou precisando de oração porque na escola está complicado, na faculdade, no meu trabalho tem isso, aquilo, na minha casa eu estou tendo essa e essa e essa situação. Eu não sei, vocês compartilhem aí e depois de 5 minutos nós vamos orar uns pelos outros, botando a mão no cara, botando a mão nele e orando pela vida dele. Tá bom? Virem aí e compartilhem entre si.
Vamos ficar de pé, caras. Alguém tem algum pedido especial que queira fazer para todos orarem? Fala. Tua sogra. O nome dela é Clarissa. Clarice. Ah, é? Maria Eduarda, né? Por ti? As costas? Das costas ou o quê? Ânimo. Tá meio desanimado? É? Vamos orar. O quê? As costas? Vamos orar. Vamos orar pela Élica? Quem mais? Bianca? Tá. Amém. Amém. Cara, nós vamos orar, mas assim, deixa eu abrir o peito com vocês um pouquinho. Geralmente eu peço pro pessoal orar, principalmente no culto. E as mulheres, ok, a mulher é mais tímida, ela não levanta tanto a voz em oração, tranquilo. Agora nós não, cara. E deixa eu abrir o peito para você, tô abrindo o peito mesmo. Pô, nos cultos aqui, domingo, a gente tá, só falta me rasgar o cu aqui pregando, cara. E eu peço, pô, gente, vamos orar, deixa o cara... Pô, mas tá certo que Deus ouve, eu sei que Ele ouve, mas, cara, tu tem que encorajar os outros. Entendeu? A oração é um encorajamento que tu recebe, mas tu também compartilha. Quando tu quer... Por que a Bíblia manda orar uns pelos outros? Por que quando tem alguém enfermo, manda orar com imposição de mãos, com óleo de unção? Cara, isso ali comunica coragem. Entendeu? Eu tô jogando limpo, gente, tá? Eu tô jogando limpo, tô abrindo o peito. É ruim eu pregar aqui e ao final dizer, gente, vamos orar. E os caras... Parece pinto murcho, cara. Eu não queria ser mulher dos caras assim, sabe? Eu não queria ser mulher de nenhum, mas lá ele... Enfim... Mas eu imagino a mulher desses caras, meu. Pô, vamos lá, meu. É assim? Entendeu? Pô, ânimo, cara. Vamos orar. Tu tá falando com Deus, tia. Bora, entende? Então agora vamos orar igual homenzinho, tá? Levanta a voz em oração. Ora pelo cara que tá do teu lado. Ora pelo que tá do outro lado. Deixa os caras orar por ti. Compartilha esse momento, ok? Vamos orar mesmo. Dani, eu quero, por favor, pastor Daniel, eu quero que tu vá passando pelos caras, meu. Vai impondo as mãos. Vai orando pelos caras, tá? Chega dessa apatia. Nós temos que orar valendo, cara. É guerra espiritual. Tá? O diabo quer que tu ore desanimado. O diabo quer tu meio acabrunhado, entendeu? Então ora valendo, meu. Valendo. Valendo. Tá? Pai, nós queremos te bendizer, Senhor. Obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos reunidos aqui. E apesar de não ser um culto ao Senhor, nós estamos reunidos entre homens que estão dispostos a viver uma vida para Ti. E eu quero neste momento, Senhor, entregar este momento a Ti. Um momento de adoração, um momento de comunhão, um momento de oração. A fim de que tu receba, Senhor, as nossas ações de graças, os nossos pedidos, a nossa gratidão, e que nós possamos entregar a Ti, ó Deus, o que está em nosso coração. E eu quero pedir neste momento, Senhor, de imediato, que tu abençoe a Clarice, a sogra do Kennedy. Cura ela, meu Deus. Abençoa ela com cura física. Nós cremos que tu pode fazer. Nós cremos que tu pode fazer, Senhor. Cura a tua filha. Abençoe ela para que ela sinta-se bem desde já. Que agora, Senhor, neste momento, tu possa tocá-la com teu toque curador, teu toque sarador, e ela sentir-se bem. Eu creio nisso, nós cremos nisso e pedimos isso a Ti. Eu quero pedir pela Maria Eduarda, que não estava muito bem agora à tarde. Abençoa ela, meu Deus. Cura ela se houver alguma enfermidade. Abençoa ela espiritualmente, transformando seu coração. Abençoe ela na gestação, mas que ela esteja bem, Senhor. Que ela tenha um encontro real e verdadeiro contigo, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, pela Élica, que estava com um pouco de dor. Isso, para ela é algo novo, ela não teve ainda. E eu peço que tu retire essa dor. Não só a dor, mas que tu retire a fonte da dor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que ela sinta-se bem, que esteja tudo bem com ela, com o bebê. Que ela fique bem, que a gestação corra bem. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, vá neste momento e tira essa dor que ela possa estar tendo ainda. Em nome de Jesus. Eu quero ainda pedir pela Bianca, Pai. Olha para tua filha, limpa o organismo dela. Tira dela, Senhor, esse cisto. Tira dela, Senhor,
todas essas peculiaridades, Senhor, para que ela possa ter um ventre produtivo, para que ela possa ser fértil e trazer filhos para a glória do Teu nome. Eu clamo a Ti neste momento, pedindo que Tu cure ela. Em nome de Jesus, cura a Tua filha, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, ó Pai. Eu ainda quero Te pedir pelo Rodrigo, que está ruim das costas, abençoa ele, cura ele, guarda ele, em nome de Jesus. Da mesma forma, o Miqueias, abençoa o Miqueias, Senhor, que também tem problema nas suas costas, cura ele, abençoa ele, mas mais do que isso, abençoa o seu coração, dê ânimo a ele, em nome de Jesus, abençoa ele, Pai, dê ânimo, encorajamento. Ó Deus, eu clamo a Ti neste momento, por estes homens que estão aqui, os quais estão impondo as mãos uns sobre os outros, estão clamando a Ti neste momento. Abençoa, Senhor, abençoe com encorajamento, abençoe com fortalecimento, abençoe com crescimento espiritual, amadurecimento, santificação. Abençoa, Deus, com força, com poder do alto, para lutarem durante a sua vida contra o poder das trevas. Abençoa estes homens, Senhor, que tenham da Tua parte fortalecimento espiritual, encorajamento, que sejam cheios de poder, que sejam cheios do Espírito Santo. Enche, Senhor, eu clamo a Ti neste momento. Enche, vai enchendo, Senhor, vai enchendo do Teu Espírito Santo, vai enchendo de poder, vai enchendo de fortalecimento, vai enchendo de encorajamento, vai enchendo de fé, vai enchendo de convicção, vai enchendo, Senhor. Enche, Senhor, de poder do alto, enche, Senhor, de poder do alto, revista-nos de poder do alto, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti neste momento. Olha, Pai, para estes homens, e capacita, e fortalece, e reveste, em nome de Jesus, que haja poder do alto para fortalecerem, para resistirem contra o poder das trevas, para resistirem contra as astutas ciladas do inimigo, para resistirem contra os dardos inflamados do maligno. Em nome de Jesus, revista com o poder do Espírito Santo, revista com o sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em nome de Jesus, para o poder da Tua glória, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa neste momento, enche, cura, fortalece. Ó Deus, olha para cada um neste momento, olha para cada um e para sua necessidade, e revigora, e dá ânimo, e dá vitalidade, e dá vigor físico, dá vigor espiritual, que nós possamos ser homens, cheios de poder, que nós possamos ser homens de Deus, homens capacitados pelo Espírito Santo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Senhor, abençoe com dons espirituais, abençoe com melhores dons, para o melhor serviço, para melhor servirem ao próximo, para melhor servirem ao Teu corpo. Abençoe com dons espirituais, abençoe, Senhor, com fé, abençoa, Deus, em nome de Jesus. Capacita, envia, Deus, envia dons para nós, envia, Senhor, que haja homens aqui com dons de cura, dom de fé, dom de palavra de conhecimento, dom de palavra de sabedoria, dom de encorajamento, dom da colaboração, da contribuição. Enche, Senhor, a nossa igreja com pessoas dotadas de dons para Te servirem com a sua melhor maneira, com a sua melhor eficácia, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti neste momento, no nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, vai enchendo, Senhor, vai fortalecendo, Senhor, vai revestindo de poder, em nome de Jesus. Derrama unção, derrama capacitação, derrama unção do alto sobre essas vidas, derrama, Senhor, da Tua parte sobre estes homens, que possam chegar em casa e as suas esposas, as suas famílias, verem homens cheios de poder, homens de Deus, que estão adentrando a porta da sua casa, não um homem maligno, não um homem maldoso, não um abusador, não um opressor, mas um abençoador, um pastor, um ensinador, alguém que abre a Tua palavra, e a família é beneficiada pela Tua palavra, em nome de Jesus nós clamamos a Ti neste momento. Abençoe, Senhor, para que estes homens, ao entrarem em suas casas, seja o Senhor entrando nas suas casas, que ao entrarem em suas casas, seja Tu, ó Deus, entrando nas suas casas, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, nós pedimos a Ti, Senhor, encarecidamente, nós pedimos a Ti com toda a nossa força, com todo o vigor do nosso coração. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado é o Senhor, louvado é o nosso Deus, louvado é o nosso Deus, bendito é o nosso Deus,
glorioso, glorificado, bendito, exaltado. É tudo por causa dele. Nós estamos aqui por causa de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que ele esteja conosco, caras. Bendito é o nome dele. Coisa boa estar com vocês. Coisa boa estar aqui com vocês, caras. Coisa boa estar aqui, compartilhando esse momento. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. É isso que a gente precisa. É isso. Vigor, cara. Vigor. Sabe? Homem tem que ser duro, não só o pau. Tem que ser duro em todos os aspectos. Tu tem que ser firme. Tu tem que ter vigor em tudo que tu fizer. Até para glorificar Deus tem que ter vigor, cara. Entendeu? Tem que ter vigor nisso aqui. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele.